Mais um vídeo Pensando com Jesus. Hoje vamos falar sobre mordomia. Mordomia é uma série de vantagens que certos empregados recebem do empregador público ou privado como complemento salarial, com isenção de impostos sobre renda, por exemplo. Qualquer facilidade obtida sem esforço. Jesus nos ensina que devemos ajudar os menos favorecidos, que tudo que temos, na verdade, não é nosso. Tudo pertence a Ele. Somos apenas mordomos. Na verdade, mordomia não deve ser uma vantagem, mas sim um privilégio. Vivemos em um mundo polarizado. De um lado, países comunistas, de outro lado, democratas. Existe ainda os reinados, que têm como modelo o parlamentarismo, onde quem está à frente deste é o primeiro-ministro. Bem, sabemos que os dois modelos de governo têm suas falhas, onde no comunismo repartem com a população uma pequena porção de toda a riqueza de seu país. Sabemos que hoje alguns destes países comunistas é o que mais tira da zona de pobreza seu povo. Porém, sabemos que existem castas privilegiadas. Somente alguns têm essa possibilidade. Estes países têm se utilizado de políticas capitalistas para minimizar a pobreza. Nos países democráticos, políticos corruptos roubam a riqueza do país, suprindo para alguns grandes fortunas, deixando o povo com salários mínimos que não lhes dão dignidade. Políticos que foram eleitos pelo povo para fazerem leis ou projetos que venham privilegiar o povo, somente seus escolhidos familiares, ou ainda para seu próprio bem, são privilegiados. Bem, isso não é mordomia. O mordomo cuida do que não é seu, usufrui sim dos bens do proprietário, mas com todo o zelo. Vivemos sim em uma sociedade polarizada. Por isso não devemos deixar de lado a política. Mesmo dentro das nossas casas fizemos políticas. Temos uma arma poderosa em nossa mão, o voto. Para sabermos votar, devemos sim estar por dentro do que está acontecendo em nosso país. São duas as mentiras que muitos cidadãos têm tido como verdade. A primeira é que não se discute religião e a segunda que não se discute política. Tem pessoas que estão muito interessadas sim que venhamos ficar alheios a esses dois assuntos. Eu não sou alienado. Na verdade, não estou aqui para falar em política, mas sim sobre mordomia. Porém, como o significado da palavra diz, série de vantagens que pessoas recebem, coloquei como introdução o que homens de má índole usam do que não é seu, para proveito próprio. Para entendermos mordomia em um contexto cristão, precisamos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Ele disse: eles os conhecerão pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Aqui ele está falando da prática, do amor uns aos outros. Ele nos diz em outros trechos que, se alguém lhe pedir algo e você tiver como ajudá-lo, não o deixe ir de mãos vazias. Há alguns anos estive em Caxias do Sul para uma conferência de uma igreja irmã. Conheci dois líderes dessa igreja em um curso realizado em minha cidade, o João e o Hélio. Em certo momento do encontro, Hélio veio até mim, perguntou-me se poderíamos conversar. Ele então começou a contar a história de uma família que ele estava acompanhando. Em nossas comunidades, temos o costume de discipular nossos membros, ensinar a base do que acreditamos. A família tinha uma criança pequena em casa, o marido desempregado, e a esposa não tinha como trabalhar, pois não tinha com quem deixar a criança. Porém, ele reparou que ela possuía uma máquina de fazer malhas e sabia usá-la, fazer roupas com ela. A casa de Caxias era construída sobre uma base de alvenaria,
que tinha como objetivo nivelar o terreno, em declive, por exemplo, mas que normalmente eram usadas como porão. Ele então pensou em fazer uma reforma neste porão e transformá-lo em uma oficina, um ateliê, para que a esposa pudesse trabalhar em casa e cuidar de seu filho. O Hélio então perguntou-me o que eu achava dessa ideia. Eu disse então que a ideia era muito boa e lhe perguntei o que o estava afligindo. Ele respondeu então que não sabia que o que faria seria bom ou não. Perguntei então o que ia em seu coração, o que seu coração lhe estava dizendo para fazer. Então ele respondeu que sim, seu coração estava dizendo a ele para fazer a obra e ajudar aquela família. Para me certificar, perguntei a ele se tinha como fazer a obra, financeiramente falando, o que respondeu dizendo sim, tenho condições de fazê-lo. No que arrematei dizendo a ele, então vá e faz. Ele ficou bem satisfeito com a nossa conversa que tivemos e aprendi muito sobre a mordomia nesse dia. Quando falo em dar, não estou dizendo que devemos tirar de nossa mesa ou da boca dos nossos filhos, porém, podemos repartir o que temos com os outros. Eu mesmo já fui contemplado com ajuda quando precisei. E o compromisso que a pessoa que me ajudou foi que, quando eu estivesse em uma condição melhor e surgisse alguém na mesma situação, eu deveria fazer o mesmo que ele estava fazendo por mim. Há outra história sobre mordomia que Jesus contou, é conhecida como a parábola dos talentos, que conta que um senhor muito duro, que colhia onde não plantava, foi fazer uma viagem e deixou seus negócios a cargo de 3 empregados. A um deu 5 peças de ouro, a outro deu 3 peças de ouro e a outro deu 1 peça de ouro. Fez essa partilha conforme a habilidade de cada um. A história conta que aquele que recebeu 5 moedas negociou e dobrou o valor que tinha. O segundo, da mesma forma, também fez negócios com o valor que seu senhor lhe dera e também multiplicou o valor recebido. Porém, aquele que recebeu apenas 1 moeda de ouro, sabendo da dureza do seu senhor, enterrou a moeda com medo que talvez alguém pudesse roubá-la. O ensinamento dessa parábola é o que fazemos com os dons e talentos que recebemos de Deus. Usá-los e reproduzi-los ou ficar com medo e enterrá-los. Eu vejo certa semelhança aí com mordomia. Sermos gratos pelo que recebemos, multiplicar, se possível, e repartir. Pensem com Jesus sobre isso. Até o próximo vídeo.